estado permanente. Então, veja só, vou apagar aqui pra gente conseguir trabalhar com o conteúdo da aula de hoje. Vejamos. Sandra é alegre. Lembrando que eu coloquei algumas situações, né, alguns estados aí, que o verbo de ligação expressa. Eu não quero que vocês fiquem presos a estado permanente, estado transitório, mudança de estado. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês consigam reconhecer e perceber que o verbo de ligação, ele indica estado, ok? Então, vamos lá. Sandra é alegre. Cadê meu verbo? Tá aqui, é o é. Gente, olha só. Se eu digo que Sandra é alegre, ela tá praticando alguma ação? Não. Esse é um estado de quem? De Sandra. Ok? Então, o é vem do verbo ser, tá? Na verdade, aqui ele só tá no presente. Eu sou, tu és, ela é, ok? Então, o é o verbo ser. O verbo ser é considerado o verbo de ligação. Depois, eu vou, na verdade, na folhinha de vocês, eu coloquei alguns verbos que funcionam como verbos de ligação, para que vocês já saibam reconhecer com mais facilidade, tranquilo? Então, estado permanente, Sandra é alegre, ou ainda Sandra vive alegre, ok? Vive alegre, estado permanente, verbo de ligação, o vive aí, nesse caso, tranquilo? Estado é diferente de falar que Sandra vive em Brasília, por exemplo, tá? Quando a gente for olhar para uma estrutura verbal, a gente olha, na verdade, para uma oração, para uma frase, a gente deve olhar não somente o verbo, mas os termos com que ele está se relacionando, com quem ele está conversando, porque mais pra frente, aqui nessa folhinha mesmo, eu vou mostrar pra vocês que o mesmo verbo, ele pode ser de ligação ou ter uma transitividade, no caso que ele vai ser intransitivo. Por quê? Porque depende do contexto em que o verbo está inserido, ok? Mas continuando, então estado aqui, verbo ser, Sandra é alegre, porque é o estado, não é uma ação. Estado transitório, por exemplo, mamãe está bem. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, são verbos considerados de ligação. Claro que a gente, como eu acabei de falar, a gente tem que analisar toda a estrutura, tá, da nossa frase. Então, mamãe está bem. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar pra cá, tá? Mamãe está bem. Vejam só. Mamãe tá praticando alguma ação de estar bem, gente? Não, mas ela não é um estado em que ela se encontra. Sim, é um estado. Se é um estado, é verbo, é VL, verbo de ligação. Beleza? Mamãe encontra-se bem. Esses verbos, né, que vêm acompanhados da partícula se, encontra-se, pede-se e assim sucessivamente, não vou pedir nesse primeiro momento aqui no sétimo não, tá? Mais pra frente a gente vê de forma mais aprofundada, tranquilo? Mudança de estado. Júlia ficou brava. Júlia praticou a ação de ficar brava? Não, ela ficou, é o estado em que ela se encontra. Então vejam só. Deixa eu só aproveitar e tirar aqui. Como eu não vou trabalhar isso aqui, tirei um exemplo aqui que não ia fazer falta. Pronto. Júlia ficou brava. Ela está praticando a ação de ficar brava? Não. É o estado em que ela se encontra. Então, ficou é verbo de ligação. Continuidade de estado. Por exemplo, Renato continua mal. Ele está praticando alguma ação, gente? Não. É o estado em que ele se encontra. Esse verbo indica um estado. Renato continua mal. Renato permanece mal. Então, tanto continua como permanece são verbos de ligação. Ok? Estado aparente, por exemplo, Marta parece melhor. Ela pratica ação? Não. Parece é o estado em que Marta se encontra. Melhor é a forma como ela se encontra.
tranquilo? Indica estado. Então, verbo de ligação. Falei de verbo de ligação, eu tô falando de estado. Falei de verbo transitivo, eu tô falando de verbos nocionais, tá? Verbos nocionais, só para vocês saberem, nomenclatura para vocês gravarem aí. Verbos transitivos e intransitivos são chamados também de verbos nocionais. São verbos que exprimem ação, beleza? Então, falei de verbos de ligação, são verbos não nocionais, porque são verbos que exprimem estado, ok? Bom, os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação são o ser, tá? E é por isso que a gente tem que saber verbo, outras disciplinas antes, outros conteúdos antes, para que a gente consiga reconhecer. Então, aqui tá indicando o estado, mas vem do verbo ser, tá? Então, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, ok? São verbos considerados verbos de ligação, mas claro, a gente tem que analisar toda a estrutura da frase. Observação, que tá falando justamente daquilo que eu vim falando ao longo dessa aula. A classificação do verbo quanto à predicação, ou seja, se ele é transitivo, se ele é intransitivo, se ele é de ligação, deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. Por exemplo, por que não isoladamente? Porque eu não posso... professora, eu posso só olhar para o verbo e falar é de ligação? Não pode fazer isso, ok? E eu vou mostrar para vocês agora por que não. Vou continuar a leitura aqui, mas vou mostrar a vocês. Vamos lá. Um mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Então, o mesmo verbo ele pode ser de ligação ou intransitivo. Então, por isso, eu não posso analisar o verbo de forma isolada, ou seja, analisar o verbo sozinho. Eu preciso analisar toda a estrutura frasal, ok? Então, vamos lá. O jovem anda devagar. A primeira preposição é o jovem anda. Essa caneta já não tá. Não sei nem se isso aqui vai funcionar. Anda devagar. O jovem anda preocupado. Vejam só, o jovem anda devagar, o jovem anda preocupado. Perceba aqui. Qual é o verbo? Anda. Vocês conseguem perceber, conseguem identificar que o verbo é o mesmo? Sim, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar toda a estrutura da minha oração. Então, o jovem anda devagar. Anda devagar. Então, ele está praticando a ação de andar. Mas como ele anda? Devagar. Então, se ele está praticando a ação de andar, eu poderia dizer o jovem anda, tá? Então, esse verbo aqui vai ser considerado um verbo intransitivo. Devagar é o modo como ele anda. Ok? E aí nós iremos classificar como adjunto adverbial, ok? E as suas classificações. Mas não nesse momento, ok? Então, o jovem anda devagar. Por que verbo intransitivo? Porque poderia falar o jovem anda devagar. Foi um complemento, é ótimo. Um complemento que de fato fez falta, né? Para que eu pudesse analisar o meu verbo. Então, anda devagar, ele está praticando a ação de andar, mas andando devagar. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Agora, o jovem anda preocupado não é andar no sentido de caminhar, não, como é o sentido do primeiro. Anda preocupado é a maneira como ele tem estado, né? Olha aí, eu já dando a resposta. Então, se ele anda preocupado, é o estado em que ele se encontra. Então, esse verbo é um VL, é um verbo de ligação. E preocupado é o que a gente vai ver no próximo vídeo, porque assim como nós temos complementos verbais, que são os nossos objetos, no caso dos verbos de ligação, nós também temos complemento, que eu vou dar o nome no próximo vídeo, ok? Vamos lá.